Desde Caim e Abel, há brigas clássicas na Bíblia. Caim e Abel iniciam assim logo no capítulo 4, dois irmãos saindo do mesmo pai e uma briga que termina de forma trágica. Só no livro de Gênesis tem uma sequência muito boa de grandes brigas e de irmãos, como por exemplo Jacó e Esaú, e aquela briga deu em separação. Podemos continuar e seguir esse rastro das inimizades ou de amigos que se separam, e em cada uma delas há grandes lições para se tirar. Mas também há algumas que chamam mais ainda a atenção, porque a gente está falando de dois missionários que queriam a mesma coisa e que queriam a mesma coisa de formas diferentes. Eu estou falando de Barnabé, um dos personagens mais incríveis do livro de Atos. Eu estou falando também de Paulo, um dos personagens mais incríveis da história da humanidade. E ali no capítulo 16 do livro de Atos, eles brigam, e a Bíblia diz que a briga entre eles é de uma tal desavença, ou seja, não é uma briguinha, não é um desentendimento qualquer, é uma grande briga e que não foi escondida, ela está lá. O que impressiona dessa briga é o resultado, e se teve um bom resultado, a gente pode entender o que a gente pode aprender sobre o que eles fizeram e o que eles deveriam ter feito. Assim, essa história traz para a gente uma lição sobre as nossas oposições e como devemos nos posicionar, e se existe um segredo sobre isso. Vamos mergulhar no capítulo 16 de Atos, dos seus personagens e naquilo que daquele tempo até hoje chega pra gente, seres brigões que ainda discutem sobre muitas coisas. Então não sai daí, tá só começando o Fé para Hoje. Conhecimento não ocupa espaço. Isso é uma frase legal que eu concordo, eu acho ela muito boa mesmo para mim e para você. Coloca mais uma frase aí nesse tijolinho de argumento. Um cérebro que se expande não mais volta no tamanho normal. Isso significa que há um exercício de saber que sempre faz bem para a gente e para qualquer pessoa que se relaciona com a gente. Olha só, quanto mais nós conhecemos e mais absorvemos conhecimento e informação de qualidade, mais pessoas são beneficiadas com o tipo de gente que a gente se torna. Agora pensa na grandiosidade de a gente conhecer algo que veio da mente daquele que tudo sabe, a revelação mais importante que existe. É por isso que uma das coisas que nós fazemos com muita importância e com carinho mesmo é aquilo que fazemos na escola bíblica, que é proporcionar para você guias de estudos e maneiras de você conhecer sobre a eternidade, sobre um Deus da salvação e sobre as grandes questões da vida e sobre como nós vamos caminhar andando assim firmemente, com propósito, com as pessoas perto da gente para o mundo eterno. Olha esse estudo aqui, ó. É disso aqui que eu estou falando. Esse guia de estudos, por exemplo, olha o tema, a cura do pecado. Ele fala daquilo que nós estamos enfrentando, de como isso pode ser vencido e como a gente, como personagens importantes dessa trama, dessa vida, podemos nos posicionar sabendo como Deus está fazendo para a nossa salvação. Há um grande desafio a ser enfrentado que se desdobra em muitas coisas da nossa vida. E nesse desafio, conhecendo, estudando, conhecemos um Salvador. Esse estudo chega até a sua casa gratuitamente. É só você falar com a gente. Sim, só falar com a gente. Manda uma mensagem, liga pra gente, entra no site da Escola Bíblica, conversa com os atendentes, fala ali, ó, dê seu endereço, faça seu cadastro e esse guia de estudos vai chegar até você gratuitamente, repito, gratuitamente. Nenhum envio você paga. Isso é uma oferta dos Anjos da Esperança que a Novo Tempo tem a alegria de mandar para você, para que você se torne uma pessoa melhor. Para que duas pessoas briguem, basta que haja duas pessoas no mesmo lugar. Essa é uma frase muito triste, porque ela é verdadeira. E acrescente a essa aqui, ó. Quase todas as vezes que nos propomos a brigar por nós, nós acabamos brigando entre nós. Brigas, desentendimentos, contendas, polarizações, seres humanos sendo seres humanos. Há algumas brigas e rivalidades famosas, históricas, e algumas tomaram proporções tão grandes que geraram até torcedores. Aliás, essa é uma das colateralidades nefastas das contendas. Elas nos constrangem a tomar posição, e seu efeito vai aumentando para áreas onde a briga não estava, e como resultado, muitas outras brigas vão aparecendo.
Quando a contenda envolve inimigos cuja inimizade tem sido nutrida por muito tempo, as surpresas, obviamente, são menores. Agora, na verdade, maiores surpresas e certamente maiores estragos quando a briga é entre aqueles que já foram amigos. Aí o prejuízo é inegável, quase que imediato. E é terrível, na verdade. Quando o inimigo já foi amigo, dói muito, mas muito mais. A Bíblia é a palavra de Deus para seres humanos. Fato. E uma característica indisfarçável da Bíblia é a sua honestidade. Nada de Deus que se pode conhecer está oculto ali. Deus se revela na sua palavra e a palavra revela quem nós somos também. A Bíblia não esconde quem nós somos, escancara sem rodeios nossos dramas, nossas dores, nossas angústias, nossos anseios e deixa bem claro que sem Deus a nossa chance é zero. Mais ainda, ela não esconde os problemas e os defeitos do seu povo. Os desentendimentos, os desencontros do povo de Deus, nada disso está oculto, como se Deus preparasse o mundo para uma peça de marketing eleitoral ou uma espécie de currículo vitae da sua capacidade profissional de salvar a gente. Os defeitos e os deslizes dos grandes homens de Deus através dos tempos estão lá, bem expostos na agência de transparência da Bíblia. Leia a Bíblia e você vai encontrar com o construtor da arca trôpego, desnudo, sobre os efeitos do álcool. Avance em algumas casas e provavelmente você vai ficar chocado com o pai da fé mentindo na cara dura sobre a sua esposa e tentando livrar a própria pele. Os benjamitas, lá em Juízes 19, estão fazendo as coisas piores do que os sodomitas. Vá um pouquinho mais à frente e você vai ver um rei desocupado na sacada do palácio e que ele covardemente vai se apropriar da mulher do seu fiel soldado e depois esconder seu erro com o sangue do traído. A lista vai e vai longe. Em todas essas obras-primas da mentalidade humana, há o triunfo da graça e da glória de Deus e a sua capacidade de se sobrepor às nossas falhas e aos nossos defeitos. Quando a gente fala dessa briga, a briga de Atos capítulo 16, é interessante que a gente olhe para ela e pense em quem são os personagens. E a gente pode identificar esses personagens no texto bíblico que apresenta. Então escuta comigo. O texto diz: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Ele passou pela Síria, a Cilícia, fortalecendo as igrejas. Esse é o texto introdutório, Atos 15, 36 a 41. Essa é uma briga clássica, um verdadeiro duelo de titãs. Ela é improvável, ela é impensável. Se você começa a ler Atos, você não imagina isso. E com um final completamente surpreendente. É óbvio que ela merece muito da nossa atenção. Primeiro porque ela acontece na famosa igreja cristã do primeiro século, a igreja de Atos, a igreja do Pentecostes, a igreja tida por muitos como a igreja modelo. Falamos muito, mas muito mesmo, das muitas qualidades dessa igreja do primeiro amor. Quase como uma peça de publicidade mesmo, conforme eu disse, uma propaganda de margarina a gente faz dessa igreja. Mas essa igreja não estava imune a gravíssimos e a seríssimos problemas. E, obviamente, ela estava diante de grandes desafios. E o desafio é o background dessa briga. Sem pensarmos no desafio de ter que pregar o evangelho para um mundo hostil, aquele mundo hostil greco-romano, e dali para os confins da terra, a gente não entende as tensões e as resoluções que Deus deu para eles a partir de um propósito bem estabelecido. Então, vamos começar falando desses personagens. E o primeiro, vamos começar com Paulo.
A gente pode chamar Paulo de um gênio e podemos fazer isso sem medo de errar. Um gênio cheio de paixão. Para mim, não há nenhuma dúvida de que a paixão caracteriza a sua vida. Paulo viveu intensamente, apaixonadamente. Todos os eventos e fases da sua vida são envolvidos com paixão. Paulo é de longe, mas de longe, o meu personagem bíblico favorito. Eu acho que mais do que isso, Paulo é para mim o personagem favorito da história. Depois de Cristo, Paulo para mim é o maior ser humano que já existiu. A gente não tem muitas informações sobre ele até o momento em que ele aparece como perseguidor dos cristãos. A sua estreia nas páginas da Bíblia está no livro de Atos, por exemplo. A gente começa a ver ele no capítulo 7, verso 58, que diz assim: e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Frase sobre Estevão. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Se você quiser achar Saulo, é só seguir o rastro de sangue, não o dele, o de Estevão, o primeiro mártir. O sangue de Estevão escorreu sobre as pedradas daquele brutal assassinato, mas ele pode ser encontrado na sola e nas vestes de Saulo, um jovem, conforme ali foi descrito. Saulo é o mais extraordinário cartão de visitas daquele que chamamos por séculos de Salvador. Um verdadeiro trunfo do poder conquistador de Jesus que transformou um inimigo perseguidor em um apaixonado perseguido que se entregou de corpo e alma pelo Evangelho. Saulo se converteu no ano 34, fez a sua primeira viagem missionária provavelmente no ano 44, conta aí 10 anos da conversão até a primeira viagem. Paulo, que não tinha medo de matar contra Cristo, não teve medo de morrer por Cristo. Pelo contrário, ele disse que morrer é lucro, falando aos Filipenses no capítulo 1, verso 21. E ele também escreveu declarando que todo o formalismo deles era lixo, ou formalismo que ele mesmo viveu, falando em Filipenses 3:8. Paulo, quando não era encontrado atirando, estava preparando a pólvora. Sempre com espada em punho, sempre com um novo horizonte, sempre ousando, sempre pedindo a Deus por mais ousadia, como nesse texto de Efésios que eu faço questão de te lembrar. Ele diz: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Efésios capítulo 6, 19 e 20. Guarde bem na sua memória a palavra ousado, que isso vai ser muito importante para a gente compreender essa briga. Em defesa do seu apostolado para a problemática igreja de Corinto, ele resumiu seu caminho dessa forma: 5 vezes recebi os judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos de cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e em nudez. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 e 27. Pare e pense. Paulo, se fosse de um exército, seria como uma tropa de elite, um SEAL. Ele era, de fato, alguém para obras difíceis. Paulo, obviamente, tinha seus sérios defeitos, seus temores e suas lutas pessoais, suas dificuldades de relacionamento, como a gente pode ver. Mas de uma coisa podemos ter certeza: Paulo era intenso, apaixonado, sangue no olho. Paulo, ele vivia a ponto de os espíritos malignos fazerem essa declaração sobre ele que está em Atos 19:15. Olha só, eles disseram: conheço Jesus e sei quem é Paulo. E para aqueles que estavam diante deles, ele perguntou: e vocês, quem são? Eu sei quem é Paulo. Isso é a frase dita por um anjo caído falando sobre ele. Mas, nos importantes capítulos da história cristã, quem foi decisivo para Paulo foi um homem chamado de Barnabé, que também é decisivo para a igreja. Quem foi Barnabé? Um texto sobre ele que começa esclarecendo e apresentando-nos na história diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação,
Um levita natural de Chipre vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Isso está em Atos 4, versos 36 e 37. Assim é o primeiro relato sobre esse vulto extraordinário da igreja cristã. A primeira menção sobre ele destaca sua bondade, seu desprendimento e o comprometimento para com o evangelho. Para qualquer lado que se vá, a maneira como os apóstolos o chamavam leva a uma conclusão extraordinária. Huios Paraklésios, essa expressão grega, filho de Paracleses, traduzindo aquele que consola, ou exorta, o filho da paz, como a designação do Espírito Santo, que também é chamado de Consolador, a mesma palavra, aquele que anda do lado. Bar, que significa filho, como Barjonas, que é filho de João, Bartimeu, filho de Timeu, Barnabé é Barnabé, Barnavi, filho de Nabi. Originalmente ele é um porta-voz. Então, para a gente sintetizar, ele é assim, filho da profecia. No sentido mais profundo, ele é a voz de Deus, encorajando, cuidando, conduzindo com sabedoria em todas as suas aparições. Em Atos capítulo 11, verso 24, Lucas fala sobre ele dessa forma. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Melhor definição? Impossível. Bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E podemos facilmente constatar isso em, no mínimo, 4 ocasiões diferentes. Veja, foi Barnabé que convenceu os demais cristãos de Jerusalém sobre a autenticidade da conversão de Saulo. Eles estavam muito desconfiados da nova postura de Saulo. E com muita razão, vamos dizer de passagem. O que eles estavam pensando é que ele estava arquitetando mais um plano contra eles, ele estava se comportando como um agente infiltrado. O texto fala assim, quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar seus discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo, mas foi Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Está lá no começo de Atos, na primeira parte, Atos 9, 26 e 27. Foi Barnabé quem representou os apóstolos na cidade de Antioquia, quando pela primeira vez os gentios estavam sendo evangelizados em número significativo e onde muitos crentes de Chipre mostravam-se proeminentes. Ele viu esse movimento como uma obra de Deus e como uma situação apropriada para o esquecido Saulo, a quem Barnabé foi buscar para ser seu companheiro de trabalho. Comentário de Douglas no Novo Dicionário da Bíblia. A terceira e importantíssima ocasião foi a primeira expedição missionária da igreja. Ele começou com a voz de Deus. O Espírito Santo disse, separe-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus na sinagoga judaica. Tinham também João como auxiliar. Note bem essa informação. Como já foi possível a gente notar, Barnabé exerceu forte influência sobre Paulo e juntos foram os defensores da causa dos gentios lá no Concílio de Jerusalém, a respeito da circuncisão, para o sustento deles e para os demais cristãos, e em especial eles brigaram pelos de Jerusalém. O texto diz que Barnabé queria levar consigo João Marcos, e aqui a gente chega, e esse é o ponto central da briga. O texto traz a seguinte informação. Quando eles chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus na sinagoga judaica. Tinham também João como auxiliar. Atos 13:5 fala da primeira viagem missionária e João foi auxiliar de Barnabé e de Saulo. Mas depois tem mais uma informação em 13:13. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram de Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Atos 15:38 vai colocar mais um elemento na história, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. O que temos aqui? João Marcos, ele era um judeu
E embora carregasse esse codinome latino, Marcos, ele era de uma família bem rica e era primo de Barnabé. Essas informações podem ser confirmadas por vários textos do Novo Testamento. Mas note o que eu vou dizer. Barnabé, ele vem e começa na história a partir da venda de uma propriedade. João Marcos é primo de Barnabé. E Barnabé tem uma perspectiva, e se você presta atenção em tudo, no jeito de Barnabé de fazer as coisas, ele está tratando João Marcos da mesma perspectiva que ele tratou Paulo. Olha o que Barnabé está fazendo e qual posicionamento ele está tendo. Como eu disse, ele está levando João Marcos pelo mesmo caminho que ele fez com Saulo. Ele está apresentando uma perspectiva e se você olhar para ele, essa perspectiva não é incorreta e disso podemos aprender uma coisa muito importante. Há uma definição de sucesso e uma definição de sucesso é fazer um sucessor. Vou dizer para você, sucesso sem sucessor, ele sempre beira o fracasso. Barnabé tem uma perspectiva de continuidade, ele é um encorajador, ele é alguém que incentiva e ele sabe que não haverá uma liderança para essa igreja amanhã se ela não for formada hoje. Barnabé está trazendo uma lição muito importante para qualquer tempo e agora falando dos nossos dias. A gente tem que fazer desenvolver, porque muitos líderes e muitas pessoas admiráveis que nós temos, elas não foram antes o que elas são hoje. Quando uma pessoa ela se desenvolve bem em público, seja no falar, no cantar, no administrar, no gerir, no enfrentar conflitos, ela passou por um processo na sua experiência que levou a esse ponto de ser tão relevante e tão útil para a causa. Muitas pessoas mesmo que você olha e fala assim, preciso desse na minha equipe. Você poderia olhar para ele alguns anos atrás e falar e não ver ele como membro da sua equipe. Enfim, quem olhou para Saulo e viu Saulo um Paulo? As pessoas olhavam para ele como um perseguidor, a igreja teve medo dele. Mas foi Barnabé que disse, venha, eu acredito no que pode se tornar e a visão do céu na vida de Barnabé o levou a ser essa pessoa. Agora ele tem uma perspectiva, ele fala, precisamos fazer com que João Marcos se desenvolva. Aquele que um dia não aguentou a primeira viagem é aquela pessoa que hoje pode passar por mais experiências e teremos alguém muito importante no futuro. Agora, dê um passo para o outro lado e escute Paulo. Paulo está apresentando uma perspectiva que nós precisamos hoje. Se você olha para todas as características de Paulo, nesse ponto da briga entre Paulo e Barnabé, Paulo está sendo completamente coerente com tudo que ele foi até agora. Do ano 34 até o ano 44, que separaram sua conversão até a sua primeira viagem, ele se entrega de corpo e alma. E a sua entrega é uma compreensão que ele tem de que o evangelho se vive com paixão. Se vive com esmero, com intensidade e para Paulo e para a gente há uma lição super importante que não pode ser negociada. Evangelho é coisa séria, a missão é coisa séria e ela deve sim ser feita por quem veste a camisa. A gente fala que Paulo, e eu falei que Paulo é sangue no olho. Quando a gente pensa no drama e nas consequências que definem a posição que uma pessoa tem em relação ao Evangelho de Cristo, dá para falar isso com pouca seriedade? Claro que não. Agora pensamos no que é a missão hoje e o que é a missão naquele tempo. Entrar em um barco, enfrentar a morte, enfrentar inimigos, enfrentar a espada. Olha a definição que Paulo fez sobre a sua própria experiência. Ele diz, o que vamos fazer exige muita coisa e não dá para levar uma pessoa como essa. Talvez João Marcos seja adequado para qualquer outra função, não para uma viagem missionária. E Paulo está também poupando Marcos, mas ele está dizendo que Marcos pode comprometer a missão. Paulo está certo? Totalmente certo. Nem tudo que nós fazemos pode ser feito por todas as pessoas. O nível de drama, o nível de intensidade, o nível de complexidade daquilo que ele está fazendo, para ele já foi provado que não é para João Marcos. Quando nós pensamos em coisas na missão, a gente tem que poupar algumas pessoas e fazer as coisas colocando pessoas certas para as funções certas. Agora você tem Paulo completamente correto de um lado e Barnabé completamente correto do outro. O resultado é que houve entre eles tal desavença que eles brigaram. Nessa briga há uma coisa aqui e dessas coisas nesses minutos a gente precisa considerar.
Primeiro efeito dessa briga. No primeiro momento, há uma dupla missionária. Depois da briga, temos duas duplas missionárias, porque Barnabé toma consigo uma dupla com ele e leva com ele João Marcos e vai para a missão. E Paulo toma com ele Silas e vai para a missão. Você já imaginou se todas as vezes que houvesse alguma confusão entre nós, a missão se multiplicasse com o número de missionários? Já pensou se todas as vezes que a gente se desentendesse com perspectivas, o número de pessoas querendo servir dobrasse? No primeiro momento tem uma dupla, no segundo momento tem duas. Qual é a lição que tiramos disso? E por favor anote, porque isso é muito importante. Eles não estão brigando e eles não estão discordando sobre o que tem que ser feito. Eles estão discordando sobre como deve ser feito. E mesmo que pareça que a desavença é superior, o que está acima de tudo isso é que nenhum deles está defendendo a si mesmo. Eles não estão defendendo as suas ideias, as suas perspectivas e aquilo que eles estão achando que é certo para a missão. Eles estão defendendo a missão. E é a paixão de Paulo para que a missão dê certo e a paixão de Barnabé para que a missão dê certo é que fazem de fato que uma briga dê certo. Não é só brigar entre nós, é brigar pelo que nós acreditamos. Mas tem mais uma coisa ali. Paulo leva Silas, que também na Bíblia é conhecido como Silvano. Procure textos na sua Bíblia que dizem sobre esse homem, Silvano. Eu vou citar o que termina as cartas de Pedro. Para a gente cruzar os personagens depois, há coisas a ser ditas. Silvano é o que no final das contas escreve as epístolas de Pedro, que também ali é Silas. Ele é um personagem desconhecido, mas depois Paulo toma ele e leva-o consigo. Ele agora entra na equipe do Senhor, passa um tempo junto com Pedro e no final das contas ele proporciona a escrita das epístolas de Pedro, porque Pedro era iletrado e culto, como você pode ser informado no livro de Atos, mas agora a importância que isso adquire quando alguém entrou na história, isso é a guia do Senhor. E o que falar de João Marcos? Em algum momento, João Marcos se encontrou com Pedro e passou um tempão sendo assistente de Pedro. E ele foi o que escreveu o primeiro evangelho, Evangelho de Marcos, escrito por alguém que Paulo falou, esse não serve para viagem. O que um dia uma pessoa foi questionada e colocado como alguém que não servia ele para a viagem missionária do evangelho, foi a pessoa que escreveu um evangelho. Paulo, um grande nome do Senhor, Barnabé, um grande nome, e aqueles que eram coadjuvantes se tornaram principais. Silas, que escreveu um pedaço da Bíblia, foi a grafia de Pedro, Marcos, que é o evangelista, Paulo e Barnabé, você e eu. É verdade, essa briga não precisava ter acontecido. É verdade também que o Deus que conduz a história, quando nós entregamos nosso coração com paixão para Ele, produz resultados, muitas vezes por meio de nós, muitas vezes por nós e até apesar de nós.